Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, que o Senhor esteja contigo neste momento em que Ele escolheu para trazer uma mensagem ao seu coração. Deus tem múltiplas maneiras de falar conosco, mas eu creio que uma maneira especial de Deus falar conosco é através da sua palavra. Por isso eu quero te convidar a caminhar comigo por alguns minutos, abrindo a sua Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, abrindo o seu coração, porque certamente Deus preparou este momento para te abençoar. Quero trazer uma mensagem do Senhor para o seu coração. A minha mensagem está em Isaías, capítulo 40, versos 30 e 31, aonde lemos: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versos 30 e 31. O tema que quero trazer neste momento é como vencer o cansaço. Esta mensagem diz respeito àqueles que estão sentindo algum cansaço na caminhada cristã. É uma palavra que vem diretamente de Deus para os seus filhos. Ele não quer que ninguém desfaleça pelo caminho. Dele vem o vigor e a força de que precisamos para seguir firmemente até o fim. Somos comparados às águias. Antes de levantar voo, a águia fica em um penhasco, aguardando até que comece a soprar uma corrente de ar quente em direção ao céu. E lançando-se então neste vento, sobe até as maiores alturas. Este esperar no Senhor nos ajuda a encontrar as correntes de ar quente do Espírito Santo que nos fazem subir, mesmo sem precisar bater asas. Para aqueles que desejam esta renovação espiritual, é essencial esperar o plano de ação do Senhor para a nossa vida. É necessário discernir a corrente de ar do Espírito Santo soprando a nosso favor. A pergunta, como vencer o cansaço, é plenamente respondida no capítulo 40 de Isaías, onde lemos: o próprio Deus é quem argumenta sobre as razões que inspiram sua credibilidade para renovar as nossas forças. O Senhor descreve a si mesmo fazendo menção de suas prerrogativas divinas, para que confiemos plenamente em seu poder renovador. Deus revela o seu poder em relação a 4 coisas específicas neste capítulo. Ele revela o seu poder em relação ao universo, em relação à sociedade, em relação aos príncipes e juízes da terra e em relação aos deuses dos povos. Vamos, portanto, ver como vencer o cansaço, confiando plenamente em Deus, seguindo a sua palavra. A primeira revelação de Deus aqui é sobre o poder de Deus na sua eficácia em relação ao universo. A Bíblia diz: quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Isaías 40, verso 12. Primeira coisa que vemos aqui é que Deus pode medir as águas do planeta Terra na concha de suas mãos. A concha das mãos de Deus é suficientemente poderosa para abarcar 3/4 do planeta Terra que são cobertos pelas águas. Deus diz então: tudo isso cabe na concha da minha mão. Você pode juntar tudo: o Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, o Rio Amazonas, as Cataratas do Iguaçu, a Serra da Mesa. Tudo isso reunido é para Deus como nada. A Bíblia diz que Deus pode também medir o universo a palmos. Quem tomou medida dos céus a palmos? Os cientistas dizem que o universo está em constante expansão e que o seu diâmetro mede atualmente 93 bilhões de anos-luz, aproximadamente. No final da década de 1990, foi observado que a velocidade dessa expansão tem aumentado aceleradamente. Esta imensidão do universo nos fascina. Observe, pense, se tivéssemos saído
saído para cruzar o universo no dia em que Cristo nasceu, numa espaçonave que viajaria a 300 mil quilômetros por segundo, ainda não teríamos nem descolado da borda do universo. Tal é a dimensão do universo. Não obstante, Deus diz que pode medir o universo com as palmas de sua mão. Tal é a grandeza, o poder, a soberania deste Deus que nós cremos, invocamos o seu nome e louvamos. Mas não somente isso, Deus diz que também pode pesar as montanhas em uma balança de precisão. Isaías 40, verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Imagine o que Deus está dizendo. Ele está nos dizendo que pode pesar o Monte Everest, a Cordilheira dos Andes, os Alpes suíços, o Monte Sinai, os Alpes austríacos, o Monte Ararat, a Serra da Jiboia, a Serra da Mantiqueira. A expressão usada aqui é balança de precisão, ou seja, aquela balança usada pelos ourives para pesar as fagulhas do ouro, as coisas mais minúsculas do ouro, o pó do ouro. Deus diz que todos os montes e outeiros que existem são tão pequenos para Ele quanto o pó. Deus diz, peguem todos os montes e outeiros, todas as serras e cordilheiras do mundo e tragam para mim. Vou ter que ter o maior cuidado para pesar esse pó. Vou ter que usar uma balança de precisão. É tão pequeno tudo isso para mim. Ainda, Deus diz na sua palavra que Ele assenta sobre o globo da terra. Isaías 40, 22 está escrito, Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. A questão, a prova científica de que a Terra é redonda. Deus se assenta sobre o globo terrestre, como alguém que se assenta sobre uma bola de futebol. Ele estende os céus, da mesma forma como abrimos uma cortina em nossa casa. Ainda, a Bíblia diz que Deus é capaz de contar as estrelas e de chamá-las pelo seu próprio nome. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Isaías 40, 26. A Bíblia diz então que o Senhor não apenas criou as estrelas, os bilhões e bilhões de estrelas. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. E as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Vamos pegar apenas uma pequena estrela que conhecemos, o Sol, uma estrela bem conhecida. Ela está distante da Terra cerca de 149,45 milhões de quilômetros. O Sol nasce sempre no leste. Sua luz demora 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. Calcula-se que a temperatura no centro do Sol é de 15 milhões de graus centígrados. O Sol pesa 1 milhão de vezes mais que a Terra. É 109 vezes maior do que o nosso planeta. O Sol é tudo isto, sendo apenas uma estrela de quinta grandeza, ou seja, uma estrela pequena. Arcturus é uma estrela 17 vezes maior que o Sol, e a sua luz faz com que a luz do Sol pareça uma lamparina. Mas Deus conhece tudo isso pelo seu nome próprio. Ele está perguntando para cada um de nós, você tem dúvidas de que eu posso te fortalecer? Acredite que eu possa te ajudar, eu posso te dar forças, eu posso te renovar. Mas ainda a Bíblia continua comparando, mostrando que o poder de Deus também é eficaz em relação à humanidade. A primeira comparação que Deus faz é em relação às nações. Isaías 40, verso 15 está escrito, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas, como a uma coisa pequeníssima. Nós consideramos as nações como entidades poderosíssimas. Todavia o Senhor nos diz que elas são como nada para Ele. No tempo do Império Babilônico, ninguém podia imaginar
o seu declínio, mas ele aconteceu. No tempo do Império Soviético, parecia que ele seria eterno, no entanto passou. Hoje classificamos a China, a Rússia e os Estados Unidos como superpotência invencíveis. Mas o que profetizou Isaías? O Senhor disse: as nações da terra são nada comparadas a ele. Não passa de uma pequenina gota d'água num balde, de um grãozinho de pó numa balança. Ele levanta as ilhas como se fossem ciscos. Isaías 40, verso 15. Deus pode acabar com o Haiti, com a República Dominicana, com o Havaí, com Cuba, com as ilhas britânicas, com as 17 mil ilhas da Indonésia, apenas num sopro. Todas as nações são como nada perante ele. Considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Isaías 40, 17. Terceiro, o poder de Deus também é eficaz em relação aos príncipes, juízes da terra, os poderosos da terra. Isaías 40, verso 23. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mas eles são plantas, eles são plantados ou semeados. Mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Então o Senhor pergunta: com quem vocês me compararão? A quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Isaías 40, 23 a 25. Quando vemos os altos dignatários das nações com suas medalhas e condecorações, cercados de exércitos dentro dos seus palácios, pensamos em seres invencíveis, mas Deus diz que eles não são nada diante dele. Quarto, o poder de Deus é eficaz em relação aos deuses dos povos. Deus pergunta: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Isaías 40, verso 18. Quem são os deuses das gentes? São as imagens de esculturas? Os Exus, orixás, caboclos, Buda, Expedito, santo das causas impossíveis? Santa Edwiges, a santa dos pobres endividados? É São Jorge, o santo guerreiro, abridor de caminhos? Iemanjá, a Afrodite brasileira, a deusa do amor, a quem recorrem os apaixonados em casos de desafetos amorosos? Quem são os deuses dos povos diante do Senhor, o Eterno, o Criador? São como nada, são como pó. É uma faísca que passa, não representam absolutamente coisa alguma. O Senhor está elevado acima de todos os deuses. O poder de Deus também é eficaz em todas as suas escolhas e decisões. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo? Ele ensinasse sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência? Isaías 40, verso 13 e 14. Deus não toma conselho com ninguém. Anjos, querubins, serafins, arcanjos, todos eles vivem surpresos com a incomparável sabedoria divina. Deus tem a livre escolha em todas as suas decisões. Querido irmão, irmã, meu amigo, Deus está com os olhos postos em você, Deus tem um plano em sua vida. E depois de nós termos apresentado estas prerrogativas, depois de Deus ter se revelado, Ele pergunta se temos motivos para confiar nele. Ele te pergunta: você pode confiar em mim? Será que depois de saber quem Deus é, nós podemos entregar o nosso trabalho, a nossa conta bancária, as nossas preocupações, a nossa vida e o nosso cansaço a Ele? Deus então questiona: por que então Jacó? Por que Israel? Você diz que o Senhor não sabe do seu sofrimento e não atende às suas justas reclamações? Vocês ainda não entendem? Ainda não ouviram que o Deus eterno, Criador de todo o mundo, nunca se cansa, nem perde suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Isaías 40, 27 e 28. Eu faço esta pergunta hoje a você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo. Talvez você esteja pensando: Deus não me ouve, Deus não me atende. Então o Senhor diz: não pense dessa forma, porque o Eterno não se cansa e nada passa despercebido à sua atenção. A sua hora está chegando, o seu tempo está chegando, curve diante de Deus.
Levante a sua mão, adore o Senhor, creia no milagre, creia no poder de Deus. Deus está agindo desde o princípio da criação. O principal alvo da obra de Deus somos nós, os seres humanos que Ele criou à sua imagem e semelhança. Deus te ama. A sua causa, transfira para a mão do Senhor. Você está cansado, o seu fardo é pesado, você se arrasta pela vida. Levante-se, creia no poder de Deus, veja a mão estendida do Senhor para ti, veja o braço forte do Senhor capaz de te ajudar. Segure nele, deixe Deus te levantar hoje ainda com poder e graça. Ele te fortalece, Ele te reanima. Uma vez sabendo quem Deus é, Ele nos convida a confiar nele. Deus faz tudo para mover nosso coração a uma eterna confiança nele. O que é que você quer fazer? O que é que você vai fazer agora, sabendo que Deus te ama e quer te ajudar? Quer seguir sozinho? Você não sabe que isto é perigoso? Dezenas de pessoas inteligentes estão fracassando porque querem seguir sozinhas. Se você se cansar, quem vai renovar as suas forças? Até mesmo os mais jovens se cansam e caem. Se você quer colocar a sua confiança no Senhor, então, eu te convido a orar comigo neste momento. A oração da fé, a oração da vitória, a oração da bênção. Diga comigo: Pai querido, renova-me como as águias. Não permita que eu fique paralisado pelo cansaço ou pela queda. Ajuda-me a levantar. Ajuda-me a prosseguir vigoroso na força do teu poder. Ajuda-me a subir às maiores alturas pelo fluir do teu Espírito que vai em direção ao céu. Leva-me aos lugares mais elevados e mais longe. Pai querido, eu creio em tua palavra e por ela recebo a minha renovação espiritual, recebo a minha renovação mental, recebo a minha renovação física. Eu declaro agora mesmo que o Senhor é a minha força, é a minha fortaleza. Em ti confiarei. Diga comigo, querido irmão e amigo: obrigado, Senhor. Obrigado pela tua provisão. Obrigado pelo teu amor, que é como um sol que brilha, uma flor que nunca murcha, um mar que nunca seca. Obrigado, Senhor. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor te dá a vitória. Siga com o poder de Deus na sua vida. Amém.